queridíssimo João César nesse corte do Futebol Técnico. Vamos lá. Pondo incógnito dos canais do Instagram, do WhatsApp, bolsonarista. E as pessoas falam, não é possível, professor. Isso que eu queria saber, como são esses grupos? Então, é isso que eu vou dizer agora. Por exemplo, olha, você quer ver uma coisa curiosa? Isso, há pouco tempo um seguidor me mandou de maneira muito carinhosa, foi muito simpático. No dia 2 de novembro de 2022, eu dei uma entrevista para o UOL, para a Fabiola Cidral, e eu disse assim, a manifestação, o bloqueio das estradas é financiado e obedece ao mesmo modus operandi. Foi um escândalo. Como assim, professor? Por que você está dizendo isso? Eu acompanho, monitoro as redes bolsonaristas e no dia 30 de outubro, quando às 19 horas, começou uma histeria. Vamos rezar. Deus tudo pode, Deus vai conseguir. Quando o Lula passou o Bolsonaro. Quando a vitória ficou clara, a partir das 20h30, 21 horas, já começou a articulação lá dentro dos canais bolsonaristas. A articulação que implicava, entre outras coisas, a possibilidade do bloqueio de estrada. Eu assisti ao vivo. Por exemplo, vou falar uma coisa importante. Daqui a pouco, não me deixem esquecer de falar do Fernando Serimedo, porque foi a mesma coisa. Eu descobri aquela famosa live do Fernando Serimedo, do dia 4 de novembro, eu assisti, tenho gravado. Do argentino. Porque eu acompanhei nos grupos. Eles disseram, olha, vai ter uma live hoje fundamental, ninguém sabia. Eu assisti a live inteira e filmei alguns pontos. Então, o que está acontecendo agora? Qual é a nova narrativa que eles querem emplacar? É a pior de todas e é a mais grave, é a mais assustadora, porque implica um crime de traição à pátria, como eu acho que nunca se fez nesse país. Nunca se fez nesse país. Nunca nesse país nós tivemos parlamentares eleitos tão declaradamente antipatrióticos e tão declaradamente sabujos e tão declaradamente traidores da pátria. Então vamos lá. Vocês repararam que nas últimas 72 horas, começou agora, nas últimas 72 horas, os políticos bolsonaristas, os influencers bolsonaristas, estão subindo uma mensagem que diz só voto no Bolsonaro? Já repararam isso? Não tinha reparado. É natural que vocês não tenham reparado, ninguém reparou. É natural. Procura aí, entra aí. O X. Entra no X. Vai, por exemplo, Mário Frias, Hélio Lopes, olha meus amigos, Capitão Zucco, Coronel Crisóstomo. Eles estão falando que só volta no Bolsonaro. O que é isso? Assim como, a partir de maio de 2021, eles começaram a gritar a plenos pulmões. Achou? Somos todos Malafaia. Não, é só voto no Bolsonaro. Mário Frias. Deixa eu te mostrar aqui, olha, peraí. Para você ler, só um minutinho, vou te mostrar agora, quer ver? Olha, peraí. É uma hashtag. Vou te mostrar aqui, ó. Porque eu vou falar disso hoje, na minha participação no ICL. Olha aqui, ó. Mostra para as pessoas, se você quiser. Então, o que Obrigado, eu faço? Flávia. Tem mais, vai passando. Mostrar ali para Agora vai subindo. Como é que você pode ser membro, Flávia? Clique em Seja Membro aqui embaixo. A partir de R$5 você ganha um curso de jornalismo básico. São 9 aulas para vocês acompanharem. Obrigado pelo Pix, querida. Faltando só 100 pila. Vamos lá. Vai subindo. Aqui, eu te mostro. Achou? Mostra para as pessoas. Aqui? Olha só. Peraí. Olha só. Qual é a câmera? Sua é essa aqui, ó. A reta aqui, ó. Olha, eu só voto no Bolsonaro. Aqui, eu só voto no Bolsonaro. Aqui, Carlos Bolsonaro. Então, o que é isso? Me acompanha agora. Olha que coisa assustadora. É o seguinte. Eu só voto no Bolsonaro, eu só voto no Bolsonaro, eu só voto no Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro deu uma entrevista dizendo que a eleição em 2026, sem Bolsonaro na cédula eleitoral, é uma eleição que não é legítima. Porque seria alijar da eleição o partido de oposição. O Carlos Bolsonaro fez uma postagem dizendo que Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e Tarcísio Freitas são ratos. O Eduardo Bolsonaro, na mensagem divulgada pela Polícia Federal, disse que o Tarcísio só pensava nele, que ele era apenas a solução para Faria Lima. O que está em jogo? Felipe, é terrível. Veja, a ideia é a seguinte. O plano mudou. Não é mais apenas concentração no Senado e apoio a um candidato que se comprometesse a dar o indulto e enfrentar o Supremo Tribunal Federal.
O projeto agora é não ter candidato à presidência em 2026. Concentrar, portanto, todas as baterias no Senado, com a argumentação de que há uma perseguição política injusta e que alijou o único partido de oposição da disputa. O único partido de oposição é o bolsonarista. E equivalerá a dizer que Romeu Zema, Ratinho Júnior, Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado seria uma reedição da teoria do Olavo de Carvalho e do Teatro das Tesouras. Dizia Olavo de Carvalho que havia um Teatro das Tesouras na política brasileira. PT e PSDB, aparentemente opostos, eram parte do mesmo esquema, tinham a mesma base, eram defensores do sistema. Tanto fazia se fosse Fernando Henrique Cardoso ou Luiz Inácio Lula da Silva, o sistema continuaria triunfando. Do que se trata agora é de dizer que, de um lado, Lula, do presidente Lula, do outro, os 4 governadores, é mais uma vez o Teatro das Tesouras, eles são o sistema. Por isso, Tarcísio Freitas seria favorável para Faria Lima, é o próprio sistema. O que isso quer dizer? Que eles abrirão mão de apoiar qualquer candidato à presidência. O que isso ocasionará? Uma explosão de energia política. Para onde? Para o Senado. E o que isso pretende causar? Uma profunda traição à pátria. Esse projeto ele está sendo criado em acordo com a CIA e com a Casa Branca, porque é um projeto característico de desestabilização de regimes democráticos. Foi assim na Guatemala em 1954, foi assim no Brasil em 1964, foi assim no Chile em 1973. Porque se eles caracterizarem que o projeto eleitoral brasileiro é ilegítimo, porque o partido de oposição foi alijado, eles abrem caminho para que o Donald Trump não reconheça o resultado eleitoral brasileiro, e o que produziria uma crise sem precedentes, podendo levar a alguma forma de intervenção. É isto o atual projeto bolsonarista. Intervenção no país? Criar condições para que não se reconheça a legitimidade do pleito, para que, portanto, o pleito seja considerado como ilegal, para que não haja reconhecimento da vitória, do possível vitória na reeleição do presidente Lula por parte do Donald Trump, e que isso crie uma crise sem precedentes. E essa crise sem precedentes pode ter como consequência algo similar ao que agora está acontecendo na Venezuela. Qual você acha que deve ser a estratégia para... Primeira coisa, o que eu falei faz sentido? Difundir ao máximo. Se o que eu falei faz sentido, nós temos que desmascarar. A única maneira de desmascarar é trazer para o debate público, dizer, olha, é isto que eles estão tentando. Então, por exemplo, você vê essas... Então, vou fazer uma comparação. Vocês se recordam que em 2021, a partir de maio de 2021, houve um momento que nas manifestações bolsonaristas havia cartazes, e sobretudo um grito de guerra. Não era nem palavra de ordem, era grito de guerra. Era eu autorizo. Sim, vocês lembram disso? Claro, lembro bem. Eu decifrei aqui para vocês o sentido, vocês lembram? Era assim, dependeu de uma interpretação terraplanista do Ives Gandra Martins, do artigo 142, o eu autorizo. E como é que eu descobri isso? Porque eu sou um gênio? Não, porque estava escrito no submundo bolsonarista, nos grupos de WhatsApp, de Telegram, estava lá dito. O que era eu autorizo? Eu autorizo o presidente a convocar as Forças Armadas pelo artigo 142. Era autorizar o golpe. É isso. É espantoso, não é? É isso. Por que só voto no Bolsonaro associado ao ataque a Tarcísio de Freitas, a tentativa de afastamento do Carlos Eduardo Bolsonaro do Tarcísio de Freitas, a declaração do Flávio Bolsonaro de que os Estados Unidos têm 2 bombas atômicas para o Brasil? A primeira foi a Lei Magnitsky. Qual será a segunda? A declaração estapafúrdia do Eduardo Bolsonaro que pode haver um porta-aviões no Lago Paranoá. Ao ataque do Eduardo Bolsonaro ao Tarcísio de Freitas, em mensagem privada ao pai, que era já ilegal, estava em medida cautelar. E junto a isso, um conjunto de entrevistas e uma tentativa de criar uma onda. A onda é, só voto no Bolsonaro. Se eu não puder votar no Bolsonaro, a eleição não é legítima. Se a eleição não é legítima, os Estados Unidos não reconhecem. Se os Estados Unidos não reconhecem, crise absoluta. Por que a gente precisa do reconhecimento dos Estados Unidos? Não é que precisemos, mas é por isso que eu estou dizendo, esse é um protocolo da CIA para desestabilizar regimes. O que é grave, esse protocolo da CIA, de maneira bem concreta, foi usado pela primeira vez onde? Guatemala, 1954.
havia um presidente chamado Jacobo Arbenz, que não era de esquerda, era um presidente nacionalista, desenvolvimentista. Ele propôs uma reforma agrária. Essa reforma agrária prejudicaria interesses de uma companhia americana, a United Fruit Company, que basicamente produzia banana, por isso que chamam essas repúblicas de república de bananas. O que fez a United Fruit Company? Pediu socorro. Quem acudiu? A CIA. Como? Fez não foi com armas, foi um processo de desestabilização completa do regime. O Jacobo Arbenz renunciou. Quem estava na Guatemala e assistiu tudo? Como um jovenzinho formando de medicina que decidiu, antes de terminar o curso, antes de virar médico, conhecer a realidade da América Latina. E atravessou o continente de motocicleta. Che Guevara. Estava na Guatemala em 1954, incrível, né? 1961, 64 no Brasil. O que aconteceu? A CIA e o Departamento de Estado americano financiaram um processo de desestabilização do regime João Goulart durante 3 anos, até levar ao golpe. E no Chile, a CIA está aprovada documentos hoje, documentos que estão, se dizem que declassified, que não são mais secretos. Durante 2 anos, a CIA financiou uma campanha de desestabilização no governo do Salvador Allende. O momento final foi quando os caminhoneiros do Chile pararam. Eles estão ameaçando parar os caminhoneiros aqui. Mas pararam mesmo. Houve um desabastecimento completo, caos absoluto no Chile. 11 de setembro de 1973, golpe de Estado, Pinochet se tornou ditador. E o Allende morreu no palácio. Não saiu vivo do palácio. Há documentos que não são mais secretos. Quem pagou a greve dos caminhoneiros foi a CIA. Deu o dobro do dinheiro para eles ficarem parados. Qual é o processo agora que está o Eduardo Bolsonaro e essa influência de extrema-direita? De novo, jamais chamemos Paulo Figueiredo Filho de jornalista. Ele não é jornalista. Ele é um influencer de extrema-direita que vive da monetização da aquela entrevista dele lá, com o Sabatina dele lá, com o Demore no Inteligência. Cara, meu amigo ali, meu cérebro... Então, ele não é jornalista. Temos que mudar o discurso público brasileiro. Silas Malafaia não é liderança religiosa. Paulo Figueiredo Filho não é jornalista. O Silas Malafaia é um líder oportunista. O Paulo Figueiredo Filho é um comerciante da radicalização. Bom isso, né? O Paulo Figueiredo Filho Bom termo. É um comerciante da radicalização. Ele não é jornalista. O que eles estão fazendo agora? Os caras estão em empáfia, mano. O que eles estão fazendo agora? É um processo de desestabilização completa das instituições, numa radicalidade que não havia quando eu estive aqui 1 ano atrás. Por quê? Porque 1 ano atrás nós não tínhamos um conjunto de traidores da pátria tão descarados quanto agora. De novo, nós não podemos normalizar o absurdo. Nunca na história deste país nós tivemos um número tão grande de parlamentares traidores da pátria. Que haja parlamentares que pedem moção de apoio a Donald Trump. Não, o que eu não consigo entender é essa galera que se diz patriota. É isso que eu estou dizendo. É uma contradição absurda. O filho do ex-presidente ir para os Estados Unidos conspirar contra o próprio país, largar o mandato dele de deputado e ir lá lutar contra a pátria dele. Eu proponho um conceito para eles. São patriotas da terra estrangeira. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos
um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.